contra Deus. Temos que honrar as autoridades constituídas por Deus, seja quem for. E o cristão também não tem que envolver com política. O cristão ele é chamado para envolver com as coisas de Deus e orar para as autoridades, seja quem for. É o dever bíblico cristão. Aqui está mandando honrar as autoridades. Glória a Deus e aleluia, que é constituída por Deus. Ó, versículo 15: porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem tapeis a boca a ignorância dos homens loucos, como livres e não como tendo a liberdade por cobertura da maldade, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amais fraternidade, amai a todos, fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Novamente, honrai ao rei. Vós servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos rigorosos. Manda honrar e amar aqui, não somente os bons, mas também os rigorosos, aqueles que não têm nem o motivo de você honrar ele. O Senhor está mandando honrar. Por quê? Porque isto é agradável a Deus. Você vê, Jesus nunca desonrou as autoridades. Os apóstolos nunca desonraram as autoridades. A Bíblia não dá direito de você ficar pegando foto de autoridade, colocando no seu canal, falando mal, maldizendo as autoridades, falando que vão morrer, que Deus está irado com eles. Deus não dá direito disso aí, meus irmãos. Isso não é bíblico. Isso é emoção carnal, a pessoa que não conhece Bíblia. Aqueles que conhecem a Bíblia, dobra o joelho e ora a favor do presidente, ora a favor das autoridades, seja quem for. Até os rigorosos está dizendo aqui. Porque eles fossem constituídos por Deus, para o bem daqueles que andam certo e para o mal daqueles que não obedecem. Você vai ver um monte de gente fazendo coisa errada, depois diz que as autoridades é ruim, as autoridades é errada, mas não é. Ele está praticando o mal. Então o próprio Deus deixou as autoridades para ferir ele também, para punir ele. No juízo final vai ser assim. Todos vão estar diante de Deus. Mas os que obedecerem a Deus vai ser salvo. Os que não obedecerem vão ser presos para sempre no lago de fogo. As autoridades aqui já mostram a autoridade divina de Deus também. Já mostra também o castigo daqueles que rejeitam o Senhor também. Assim como os homens rejeitam o bem hoje e as autoridades punem eles, também o nosso Deus vai fazer a mesma coisa com aqueles que não obedecem à palavra de Deus. Versículo 19: porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados, e sofreis, mas se fazeis o bem, sois afligidos, e os sofreis, isso é agradável a Deus, porque para isso sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então o Senhor está dizendo aqui, amados irmãos, que Ele mesmo nos deu exemplo, Jesus nos deu exemplo, passando por tudo aquilo que Ele passou, morrendo por amor, e não queixou, não murmurou, porque Ele tinha que passar aquilo. Assim nós também muitas das vezes passamos por tantas aflições, tribulações, perseguições, acusações e muitas coisas mais, por causa da palavra e de Deus. E nós temos que ter essa consciência que quando nós é chamado para a guerra espiritual, nós vamos enfrentar tanto Satanás como aqueles que estão também cheios de espíritos imundos. Entendeu? Nós vamos enfrentar todo tipo de gente por causa do reino de Deus, por causa da palavra de Deus. Isso é normal.
O que nós temos que fazer é entender a palavra para nós não entrar em parafuso. Quando vier a luta sobre nós, a perseguição, nós sabemos que nós passamos por amor a Cristo, por amor à palavra. E como Cristo foi odiado por Satanás e seus adeptos, nós também somos. Veja o que o Senhor passou, o que os profetas passaram, o que os apóstolos passaram. Tudo por amor à palavra, por mais que a pessoa tenta sujar um servo, uma serva de Deus, mas é tudo mentira. Aquilo é perseguição por causa da palavra. Entendeu? Então nós temos que ter consciência que nós foi chamado para vencer o mal. E não para tentar evitar o mal. Como diz assim, aquele mal que tem que vir, não tem como nós evitar, nós temos que pedir força para passar. E fazer de tudo para não inventar também problema para nós. Olha no versículo 22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando os injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então Jesus, sendo injuriado, ele não injuriava, sendo ameaçado, ele não ameaçava, mas ele entregava na mão daquele que é justo, na mão do Pai, na mão de Deus, para que Deus julgasse eles, mas ele mesmo não injuriava, não julgava, né? Assim temos que fazer nós, entregar todos aqueles que se levantam nas mãos de Deus, pedir para que Deus também abra a mente deles, para que eles possam ser salvos também e ser libertos. Olha que lindo. Em vez de você orar para Deus matar a pessoa, aquela coisa toda, você ora para Deus salvar. É lógico que quando você sente de pedir justiça a Deus, você vai pedir justiça, Senhor, entrega nas suas mãos, faça justiça, mas salva essa pessoa, né? Salva. Então Deus vai fazer a justiça dele também, porque ele é amor, mas é justiça. Mas sempre orando para Deus salvar aquela pessoa, abrir a mente daquela pessoa para se arrepender e ser salvo também. Esse é o dever cristão. Veja no versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os vossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Olha, ele mesmo se entregou na cruz, pagando todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados caíram sobre Jesus. O pecado de toda a humanidade caiu sobre Jesus. Olha o peso. Para que hoje nós fôssemos livres do pecado e tivesse direito de salvação. Então hoje, se Jesus levou o pecado de todo mundo e teve misericórdia, nós também temos que ter misericórdia das almas perdidas e orar sempre para que Deus alcance eles. Não ficar maldizendo ou amaldiçoando as pessoas. Isso não é bíblico. E muito menos às autoridades que é constituída por Deus. Versículo 25. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Então nós estávamos como ovelha desgarrada, mas voltamos para o pastor e bispo, que é Jesus Cristo, que ele nos comprou para ele. Então hoje nós somos livres. Nós não somos mais ovelha desgarrada. Somos livres para a glória de Deus, para servir, obedecer a Deus, honrar a Deus, honrar as autoridades e viver em santidade, para naquele dia nós estarmos reinando com o Senhor para sempre. Amém? Assim que Deus abençoe, fique com essa palavra. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.